Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre aprender a confiar em Deus, baseado em Isaías 41, verso 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, isso é Deus te falando. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Em 2 Timóteo 1, verso 7, diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de força e de amor e de equilíbrio ou moderação. É Paulo falando para Timóteo, um jovem discípulo, porque Deus não nos deu um espírito de medo. O medo não é para nós. O medo é um alarme que nos protege algumas vezes, mas quando se torna crônico, o medo do futuro, da rejeição, do fracasso, vira uma ansiedade, paralisando e escravizando, e isso gera pecado. A insegurança é a voz que sussurra: você não é capaz, enquanto Deus está nos falando: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não te assombres, não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu te fortaleço. Não temas, porque eu te ajudo, diz o Senhor. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Deus é o nosso Senhor, é o nosso poder que se manifesta, sabe, de uma maneira tremenda, porque nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é poder em nós. Não que tenhamos poder, mas Deus em nós, a esperança da glória, como Paulo diz, é o poder de Deus em nós, que é o Espírito em nós. E aí você sente realmente a confiança de que você está em Deus. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ir na Holanda, em Amsterdã, e visitei a casa da família de Anne Frank, onde ela escreveu o seu diário, o diário de Anne Frank, e ela era uma jovem, muito jovem realmente, de tenra idade, e estava escondida dos nazistas ali no período da Segunda Guerra Mundial. É um ambiente muito pesado, muito triste, para dizer a verdade. Até que ponto a maldade humana, por se afastar de Deus e criar suas próprias ideologias e narrativas, tornam o outro inferior, tornam o outro um sub-humano. Porque Deus é amor e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, mas todo aquele que tem desprezo pelo ser humano, que tem preconceito, que tem qualquer tipo de barreira contra o ser humano, é uma pessoa que não conhece a Deus, não entende isso. Quando eu penso em Anne Frank, que ela viveu sob um medo constante, real e paralisante de ser capturada pelos nazistas, homens malignos, brutos, violentos, que se achavam inteligentes, que se achavam sábios, mas eram malignos. Em seu diário, nós vemos um testemunho de uma pessoa, de um ser humano na luta para se manter na esperança e na sanidade do meio do terror absoluto em que ela estava vivendo. Humanamente, ela tentou superar através da escrita e da crença na bondade fundamental das pessoas, ou seja, as pessoas vão mudar. Mas sem Deus as pessoas não mudam, só pioram. Embora sua fé fosse abalada, seus escritos mostram lampejos de esperança que em algum momento o ser humano vai deixar Deus fazer. A cura plena para aquele medo, no entanto, não pôde ser encontrada no esconderijo. Ela aponta para a necessidade de uma esperança e um refúgio que transcendem as circunstâncias mais terríveis. Ou seja, somente Deus pode salvar alguém em desespero. Por isso que quando olhamos para Jesus, várias vezes ele disse: não tenha medo. Por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Foi o que Jesus disse em Mateus 8:26 para os seus discípulos. A cura vem ao focarmos no seu amor perfeito, que lança fora todo medo, 1 João 4:18, e ao confiarmos em Deus, que cuida dos pardais e que também cuida de nós, entenderemos que a ansiedade não leva a nada, mas há momentos em que o medo é real, porque estamos cercados pelos inimigos. E é nesse momento que nós temos que clamar ao Senhor e pedir socorro em Deus. Infelizmente, o ser humano em pecado, ele é mau. O ser humano sem intimidade com Deus, ele é mau.
O ser humano, na sua própria natureza, ele é mau. Mas quando ele se converte, quando ele conhece o amor de Deus, ele se torna humano e para com as barreiras preconceituosas, narrativas e tudo aquilo que tenta o tornar superior em relação ao seu próximo. Que hoje possamos meditar sobre isso e entender que nós podemos aprender a confiar em Deus, porque independente das circunstâncias, Ele é fiel. Que Deus te abençoe.